Pronto. Então, sejam todas muito bem-vindas, por enquanto só mulheres. Parabéns a todo mundo conectado. Hoje eu já imaginava que a gente teria, né, um pouquinho menos de quórum, a galera tá lá em Punta Cana, aproveitando, esfregando na nossa cara lá as fotos, né? E a gente que não foi, a gente que está aqui, fica só pedindo para chegar rápido, que venha Bahia, que venha Cancún, né? Que a gente possa aproveitar também junto com todo mundo. E aí, gente, só entregar meu pacote aqui. Obrigada, mãe. E aí, mais uma quarta-feira de histórias que inspiram. Hoje a gente vai trazer, né, mais uma história que eu não conheço, mais um trator de pandemia, né? Eu acho que esse pessoal que entrou na pandemia, de fato, tem uma visão muito mais aguçada do que a gente que já estava há mais tempo, que chegaram sem tempo a perder, fizeram um trabalho muito legal. Eu quero conhecer mais de pertinho essa história. Já ouvi falar tão bem, já ouvi falar tanta coisa bacana. Então, Suzana, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje com a gente, compartilhar um pouco da sua história, um pouquinho da sua trajetória até aqui, viu? Eu que agradeço vocês pelo convite, viu? Bom dia a todas. Então, Su, a gente sempre começa nossas histórias que inspiram, botando todo mundo na mesma página, né? Então, quem é a Suzana antes do Junesse? Quem é a Suzana antes de receber esse convite? Como é que estava a sua vida? Como é que era o seu momento? Então, Patrícia, a minha vida sempre foi muito louca, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de me dedicar e vestir a camisa pelo que eu fazia. Contando um pouquinho da minha história desde vamos dizer assim, da infância, né? Que eu falo que a nossa infância, ela é muito interligada do que a gente é hoje, né? Uma personalidade que a gente desenvolve desde criança. Então, eu sempre fui uma criança muito apaziguadora de tudo, né? Eu tenho 2 irmãos, né? Eu tenho 34 anos, né? Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um é mais velho, um mais novo, só do meio. E os 2 sempre brigavam e eu era sempre a apaziguadora sempre da casa, né? Eu que sempre ajudava os meus irmãos a estudar, eu nunca tive problema com estudos, né? Eles sempre tinham dificuldades para aprender e eu mesmo não sabendo, eu tentava ajudar e motivá-los a estudar, a motivá-los a fazer uma leitura para a prova. Então, eu falava, não, mas você tem que estudar porque você tem que fazer a prova, você tem que dar o seu melhor. E eu sempre fui assim desde pequena, né? E eu sempre quis ter essa questão de independência. Então, eu vendia as coisas na escola, né? Desde pequena, eu pegava umas pulseirinhas em casa minha e queria vender para ter o meu dinheirinho, né? Então, assim, desde de sempre eu quis ser independente. Eu via meu pai e minha mãe brigando por causa de dinheiro e eu não queria isso para mim. Eu coloquei na minha cabeça que eu não queria aquilo para mim e eu queria ajudar de alguma forma eles, né? E eu juntava sempre as minhas moedas, enfim. Então, eu fui a primeira filha a conseguir um emprego, né? Com 14 anos eu já trabalhava, né? Então, eu falei, não, eu quero ter meu dinheiro, eu comprei meu celular, eu paguei minha faculdade, eu fiz o meu cursinho, eu fiz um curso antes da faculdade. Então, assim, eu sempre quis ter essa. É claro que a gente, às vezes, um mês ou outro não conseguia pagar, eu socorria, né, ao meu pai. Mas, de praxe, eu sempre tive essa questão da independência, nunca depender de ninguém. Então, acho que isso traz muito do que nós somos hoje nesse negócio, né? Essa questão da independência, da liderança, já a partir de nós desde criança, né? Então, o meu mundo, né, de trabalho começou cedo, né? Então, eu passei por vários processos e aprendi a amadurecer muito, a gente erra muito no começo, isso é normal, né? Então, as pessoas já gostavam de mim porque eu já era bem extrovertida, eu já falava bem, eu tenho um tom de voz um pouco mais, sempre falava, mas você não é locutora? Não, eu não sou locutora. Então, assim, falar, mas você poderia ser, falei, legal, mas não é o que eu quero, né? Então, assim, eu sempre almejava, os meus pais, acho que todo mundo aqui, né? O tradicional é assim, estude, faça uma faculdade, uma boa faculdade, vá para um plano de carreira dentro de uma empresa, né, e seja bem-sucedida. Isso foi sempre plantado na minha cabeça, porque meu pai era de banco muitos anos, né, 25, 30 anos no Citibank, tanto é que ele faleceu trabalhando, né, ele veio a ter uma doença rara, né, foi uma doença degenerativa, infelizmente, veio a falecer no começo de 2019. E isso talvez foi um divisor de águas para mim, porque o meu pai sempre foi um cara muito que eu almejava muito ser o que ele falava que eu tinha que ser,
obedecia sempre, eu era sempre muito obediente, né? E quando ele veio a falecer, eu falava, putz, né? Eu não pude mostrar o meu melhor para ele, né? Então, assim, quando eu saí da faculdade, eu já saí empregada, tá? Praticamente. Eu cheguei até a trabalhar com meu marido, que era meu namorado na época, né? Eu tô com meu marido hoje há 17 anos. Então, assim, a gente já tem 2 filhos juntos. Aos 18 anos eu o conheci, então eu sempre fui uma pessoa não de farofa, não de brincadeira, eu sempre namorei desde os 18, então eu também sou uma pessoa com relação a isso já um pouco mais séria, eu sempre quis ter alguém próximo de mim para me apoiar. Os meus pais também se separaram eu tinha 17 anos, então para mim aquilo foi também algo que me impactou, é algo que eu falava assim, eu não quero isso para minha vida, eu não quero nunca me separar da pessoa no qual eu vou escolher ter uma família. Então, são coisas que a gente tem para a vida, que a gente faz escolhas e a gente se espelha nos erros dos nossos pais, né? Para a gente hoje poder construir um pouco um mundo melhor para os nossos filhos, né? Porque eu sei que para mim foi muito impactante essa separação do meu pai e da minha mãe. E aí, eu fiquei 10 anos numa única empresa. Logo depois que eu saí da faculdade, eu trabalhei numa empresa durante 10 anos, até finalzinho de 2019, onde eu comecei como secretária, né? Quando eu fiz a entrevista, a minha ideia era trabalhar na minha área, que eu me formei em administração de empresas focada em comércio exterior. Só que o rapaz que fez a entrevista comigo era o filho do dono, e ele era da área de vendas, ele era da área comercial. Ele falou assim, não, vem aqui que você vai trabalhar comigo, você não vai lá para o financeiro, não. Né? Que o financeiro cuidava da área de comércio exterior, administração, você vai vir aqui começar a trabalhar comigo, com a minha carteira de clientes. Então, assim, ele lidava com o faturamento praticamente todo da empresa, com os maiores clientes, e ele simplesmente me treinou para trabalhar com ele. Então, eu fugi totalmente da área que eu iria, porque o cara gostou da minha forma de como falar, da minha forma de trabalhar. Então, assim, eu sempre me dediquei e sempre quis aprender. Falei, um negócio novo, mas vamos lá, né? Não custa. E aí, acabei ficando por 10 anos. Esse rapaz teve problemas pessoais com o pai na empresa, e ele acabou saindo, só que eu aprendi tudo que ele fazia. Então, eu acabei tomando conta de todo esse faturamento da empresa, então eu acabei me tornando uma peça importante na empresa. E eu achava, nossa, beleza, eu vou morrer aqui nessa empresa, vou me aposentar aqui, já estou no caminho certo. E meu pai sempre acreditava nisso, falando, nossa, você estourou e tal, tal, tal. E aí veio, né, aquela frustração, né? A empresa simplesmente ruiu, a sociedade de 25 anos, e o meu braço direito, que era um dos sócios, que era o sócio da área comercial, a gente viajava o Brasil inteiro, desenvolvendo o mercado consumidor e tudo mais. Então, assim, eu aprendi muito, né? Então, eu saí da assistente de comercial, vamos dizer assim, para ser gerente da empresa. Então, eu lidava diretamente com o diretor, fazia parte das decisões da empresa, tanto financeira quanto investimentos e tal, tal, tal. Então, assim, ali eu aprendi muito, né? Eu tinha uma visão muito ampla do mundo, né? Eu trabalhava com chineses, eu fazia compras internacionais dessa empresa, então eu lidava com alto calão, assim, né? De negociações com coreanos e tudo mais. Então, a empresa ruiu, e aí eu me vi sem chão, porque foi um ano que eu falo que eu envelheci 10 anos, em um único ano, porque era uma briga entre sociedade e eu estava no meio dos dois. Então, eu era porta-voz dos dois, eles não se falavam mais, e eu era porta-voz dos dois. Então, eu tinha que ter uma inteligência emocional tão grande para não perder aquele emprego. Então, eu chegava em casa estressada, eu não queria marido, eu não queria filho. Então, assim, essa minha segunda jornada, né, como mãe, foi muito desgastante nesse último período do ano, que foi o ano de 2019, que foi para mim a virada de chave. E aí eu decidi sair da empresa, né? O meu ex-chefe, ele já tinha saído, vendido a parte dele, e o que ficou estava fazendo, vamos dizer assim, um inferno na minha vida, porque ele achou que eu passava informações para esse sócio dele, e não era isso. Eu estava ali para vestir a camisa da empresa, eu estava ali para continuar o que eu construí ali. Mas ele colocou a filha dele para trabalhar, e eu tinha que ensinar tudo que eu sabia para ela. E aqui, nesse negócio, é algo que realmente mudou, que é uma das coisas que eu vou falar para você com relação a esse tradicional. Então, o tradicional, você ensina as pessoas o que você sabe, você se dedica para ensinar as pessoas e as pessoas literalmente querem te colocar de lado depois, né? Então, quando eu saí dessa empresa, meu mundo desabou,
né? O meu pai já tinha falecido aquele ano e eu fiquei com aquela cobrança, putz, não dei certo, realmente eu não dei certo. Então não era isso que eu tinha que realmente fazer. Então Deus escreve certo por linhas tortas, né? Como eu falo, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma dedicação imensa com a vida estudantil deles, porque os dois, eles têm transtorno, né? Transtorno assim, claro, nenhum é deficiente, nada disso. A minha filha, ela tem dislexia, inclusive o nosso diretor diamante, Léo Del Passo, ele tem dislexia, né? Porque o meu marido é disléxico e ela herdou isso dele, tá? Então, ela tem dislexia, ela tem um transtorno de aprendizagem, então é tudo completamente diferente, o caminho que ela tem que fazer para aprender é diferente. Então, desde os 6 anos dela, a gente faz essa sondagem com psicólogo, fono, professora particular. Então, é uma jornada muito pesada, junto com o meu tradicional que eu tinha, né? E o meu pequenininho, ele é muito peralta, que eu falo, ele é muito enérgico. Então, ele tem também um outro transtorno chamado TOD, que é um transtorno opositor desafiador. Então, você não pode desafiar ele, que ele, né, ele peita você. Então, a gente também faz um trabalho muito incrível com relação a essa criança, que hoje ele é outra criança com neurologista e tudo mais. Então, eu falo que, assim, eu pude me dedicar às crianças agora, literalmente, nesse ano de 2020, 2021, porque eles precisam muito de atenção e eu era muito ausente. Com quantos Né? anos Então, eles estão, Sud? A mais velha tem 10 anos e o mais novo tem 7. Então, são crianças já que estão entrando no período escolar importante, né? Uhum. A minha mais velha está indo para o 6º ano, que é o Fundamental 2. Então, esse ano ela voou, ela decolou como aluna, né? Eu fico muito orgulhosa, porque a gente vem se dedicando muito desde quando a pandemia começou, com essa questão no foco, na atenção nos estudos dela, porque eu estava presente, eu estava dentro de casa e pude acompanhar essa dificuldade que ela veio a ter. E ele também, né? Então, assim, o meu mundo antes de Juness era muito louco, sem qualidade de vida, zero qualidade de vida, estresse, cabelo branco, que nasceu de cabelo branco em mim, menina. Em 2019, eu fiquei chocada. Né? Então, assim, problemas renais eu tive, problemas de articulação eu tive, porque é tudo ligado à energia, né? Tudo energia. Então, assim, eu fui sugada, literalmente. E aí foi quando a minha irmã me apresentou esse negócio, no finalzinho de 2019. E aí eu falei, bom, vou entrar. Eu já era consumidora, eu era cliente da minha irmã, né? A minha irmã, ela mora em Sorocaba, no interior, e eu aqui em São Paulo. E eu amava já os produtos, consumia o colágeno, entendia da importância, consumia assim há 3 meses, né? Mas tomava tudo errado, aquela coisa, né? Vou tomar quando eu posso, eu sou jovem, né? Sou jovem, então não preciso disso. Então, assim, a gente acaba deixando de lado a nossa saúde, foi muito isso, sedentária total, sedentaríssima. Então, assim, andava de carro, andava de elevador, nem escada eu subia, né? Então, é meio que isso, era uma correria muito louca. Então, não dei importância para a Juness. Quando eu saí da empresa, eu falei, eu quero férias. Férias, aquelas crianças comigo, era finalzinho de novembro. Falei, agora eu vou ficar nas férias com as crianças, né, férias da escola, porque não sabia que ia vir pandemia, né? Ninguém sabia que vinha pandemia. A gente tinha rumores já na China, né? Em dezembro de 2019 que tinha realmente a pandemia, mas a gente nem imaginava que pandemia não, Covid, a gente nem imaginava que chegaria no Brasil realmente, né? E aí eu fui aproveitei 2 meses com eles, rolou a viagem do cruzeiro, da Juness, eu estava no grupo da equipe, eu vi o pessoal indo viajar, mas eu não entendia muito o que era tudo isso, né? Foi quando meu marido chegou e falou assim, e aí? O que você vai fazer, né? Agora, né? 2020, o que você vai fazer? Eu falei, acho que eu vou ouvir melhor a minha irmã, vou entender esse negócio aí, porque até então eu já estava cadastrada, já era distribuidora, mas eu não sabia como que trabalhava. Aí fui ouvir melhor a proposta dela, e eu falei, nossa, acho que dá para a gente trabalhar, eu vou poder trabalhar de casa, por que não? Né? Vou tentar um outro mundo empreendedor, eu sempre fui, essa questão de querer trabalhar sozinha, né? Sempre tive esse tino, e eu recebi 10 propostas de emprego quando eu saí dessa outra empresa, tá? Só para falar que eu acabei esquecendo, e eu não queria mais saber do mundo CLT, eu falei, eu não quero mais trabalhar para ninguém, tchau, eu quero cuidar da minha vida, e é isso, meu marido sempre foi empresário, tem empresa dele há mais de 30 anos na família, mais de 40 já, né? Então, ele sempre foi empresário, ele sempre foi o empregador, né? Nunca o empregado, tanto que ele nem tem PIS, né? Quando eu fui colocar ele como correquerente, falei, como é que eu vou colocar ele como correquerente, que precisa do PIS, né? Aí eu liguei lá, tem que mandar o contrato social da empresa dele, enfim. Então, assim, ele é um cara muito cabeça, sempre foi. Então, por isso talvez a gente acabou também se unindo, né? Então, ele falou, não, toca lá que eu seguro as pontas. Aqui eu tinha um caixa bom de fundo de garantia, eu pude segurar o meu custo de vida, porque eu ganhava super bem, então eu tinha o custo de vida um pouco mais elevado do que o normal, né? Então, eu sempre paguei as minhas contas, tinha as minhas
pagava as coisas das crianças, tinha os meus luxos, vamos dizer assim. Eu tive que cortar um pouco isso quando começou o ano para eu ter que segurar minhas pontas aqui, né? E aí foi isso. Mas eu sempre tive uma cabeça muito visionária com a Junesse. Quando eu entendi como funcionava o negócio, eu falei, acho que dá para a gente começar a trabalhar assim, com esse negócio. Eu vou tentar, amor, beleza? Você segura as pontas aí. Eu faço um trabalho com ele em paralelo no escritório, fazia de manhã, né? Um trabalho com ele lá no escritório, ajudando a administrar também, junto com a mãe dele. Então, é um negócio de família, né? Uhum. Que graças a Deus dá super certo, entendeu? Não tem briga, então assim, é bem uma família bem religiosa também, entendeu? Então é bem, bem bacana essa base que eu tenho familiar, né? Meu marido Legal. sempre me apoiou desde o começo. A sua irmã, ela tá há quanto tempo no negócio? A minha patrocinadora, que é minha irmã, ela parou, né? Então eu tive desafio também, presta atenção, Flávia. A minha irmã, ela era cadastrada na Junesse desde fevereiro de 2019, acho que quando houve a viagem para Bahamas, se eu não me engano, quando vocês foram para Bahamas, que eu também nem entendi. Então, ela se tornou executiva com o meu cadastro, né, com a minha entrada, mas ela foi um trator também. Ela trouxe bastante gente, mas muito associado, né? Ela tinha uma visão muito legal do negócio também, né? Só que ela parou por uma briga familiar com o esposo dela, que se negava que ela trabalhasse com isso, Entendi. entendeu? Foi um preconceito muito grande e ela aceitou, acatou a vontade do marido, infelizmente, e ela... a história se repete, E aí ela acabou parando, e aí trouxe um propósito a mais para o meu negócio, que era dar certo, Mostrar que dá certo. mostrar. Falei, ó, neguinho, eu tô indo viajar de graça, olha quanto eu tô ganhando, para ele entender, o meu cunhado entender o quanto que eu estava dando certo também, que esse negócio poderia ser algo que funciona, né? Uhum. E todo mundo tem um preconceito com esse negócio, né? Ah, você vai vender produtinho, você vai ser vendedora, você vai vender colágeno. Não! E ela sempre trabalhou com eventos, sempre coordenou eventos, então é aquela coisa de status, falou, não, minha mulher não vai fazer isso, né? Então, assim, criou-se um preconceito que meu marido nunca teve. Meu marido falou, deixa ela sonhar, qual o problema ela tentar o que ela quer fazer? Então, é uma cabeça totalmente diferente, graças a Deus. Então, veio um propósito a mais quando eu comecei esse negócio. Ela foi parando, então eu tive também esse desafio. Eu falei, meu Deus, né? Então, eu tive que a equipe dela. Então, a minha upline, que é a patrocinadora da minha irmã, né, que é a Valquíria, que está lá em Punta Cana, inclusive, hoje, né? Ela é Safira 25, é um casal, né, de Safira 25, é o Wilson. Eles me adotaram, me acolheram como patrocinadores, só que a equipe estava toda no interior, e eu sozinha em São Paulo. Então, praticamente 2020 e 21, eu trabalhei sozinha. Agora que eu estou começando a me conectar com a galera de São Paulo, passando a pandemia, mas a gente pode chegar lá depois, eu vou contando essa história para vocês, como que foi, né? Mas, assim, eu iniciei o negócio, fechou tudo, março, né? Março, fechou tudo. Eu comecei no Gazeta, eu ia sozinha no Gazeta. Pegava minhas coisas aqui, ia no Gazeta, vamos lá ver como é que funciona. Eu comecei a me conectar, eu entendi que precisava se conectar, né? Os primeiros passos da trilha, né? Ler, escutar, se conectar. Então, aprendi tudo, fui para o Gazeta e sozinha. Fui lá com a orientação sempre dos patrocinadores, ia no Gazeta, ouvia aqueles diretores. A primeira vez que eu fui no Gazeta era Marcos Clemente e o Roberto França, que inclusive foram os dois agora no Gazeta a última vez, que eu falei, olha que coincidência, eu mostrei até a foto para o Clemente. Falei, olha aqui, em 2020 eu estava aqui, comecei em 2020 eu estava aqui. E aí mostrei para eles, foi o último Gazeta antes de fechar tudo, foi 19 de fevereiro. Aí foi o penúltimo Gazeta, alguma coisa assim, antes de fechar tudo. E aí eu me conectando, eu entendendo como que fazia convite, porque eu morria de medo de falar do negócio, né? E eu Agora, Su, consumia, né? só um parêntese. Você começou pela sua história aí no tradicional, né? Você começou e foi muito vendas, né? Você foi muito na área comercial, mas quando você olhou para o negócio, o que chamou sua atenção foi renda residual. Zero perda de Isso, produto. liberdade financeira, grana, money, Entendi. capricorniana, né? Capricorniana sempre trabalha e dinheiro. Mas, claro que no começo foi esse foco. Hoje a gente começa a ter uma outra visão, que não é o propósito, não é só o dinheiro, né? Impactar vidas e tudo mais. Começa a mudar a chavinha depois, né? Mas, a primeiro momento, o que me brilhou os olhos foi o quanto a escalabilidade que esse Escalabilidade da negócio... rede. Exato. Show. Porque, assim, no tradicional, eu tinha uma trava. Eu não poderia sentar na cadeira do meu chefe. Né? Eu não poderia ser mais do que eu estava ganhando. Eu fiquei 3 anos sem aumento de salário, tendo que me dedicar
a funcionária Master Blauer e trabalhando, falando com o chinês meia-noite aqui em casa, e não ganhava mais por isso. Eu poderia produzir o que for, eu não ganhava mais por isso. Quando eu entendi essa escadinha da Juness, que foi a escadinha que me fez entrar no negócio, né? Entrar não, trabalhar. Quando eu entendi que por produtividade você ganha mais, eu falei, opa, eu sou super produtiva quando realmente eu quero ser. Então, eu vou ganhar mais se eu produzir mais, é isso? Então, comecei a entender essa questão de escalabilidade, de produtividade individual. Claro que você tem uma equipe, mas se eu produzir mais, eu vou, né? Eu vou crescendo com o meu negócio. E aí eu gostei disso, né? Então foi esse o foco com relação a isso. E aí eu falo muito isso em plano. Eu falo, gente, no tradicional você não tem isso. No tradicional você não tem essa escalabilidade. Você não vai ganhar mais do que... Tudo bem, você vai ter 10% de aumento no máximo, se você se dedicar assim, master, entendeu? Então, eu falo, eu não quero só ganhar, né, 10, 12 mil reais por mês, que é o que eu cheguei a ganhar lá na empresa. Então, eu não quero ter só isso. Eu sempre fui ambiciosa, desde pequena. Sempre queria ter mais e sempre falava, gente, eu vou ter muito dinheiro, eu ainda vou dar muito certo. E eu tinha essa crença desde criança, menina, é uma coisa muito louca. E esse negócio não é por acaso, né? Parece que Deus fala, não, uma hora você vai conseguir achar algo que você consiga estourar, né? E fazer, impactar vidas, que é o meu propósito, né? Então, eu sempre amei lidar com pessoas e solucionar problemas de pessoas, né? Então, acho que esse negócio linkou tudo. Linkou literalmente tudo. Maravilhoso. Eu amo criança. A Juness Kids veio aí também com um projeto social maravilhoso, que eu também achei incrível. Eu sempre faço doações, aquelas doações de $1 quando compra, né, produto, eu estou sempre doando lá. Então, assim, é muito bacana, é tudo incrível nesse negócio. E aí, então você foi gazeta, sozinha, se conectando, e aí nesse momento, março de 2020, você já tinha alcançado o executivo ou ainda estava... Não, nada, olha só, nada. Não, literalmente sem resultado na equipe, sem resultado nenhum. Eu era distribuidora e já era líder, olha que coisa louca. A equipe já me via como uma pessoa que também já ajudava no WhatsApp, na rede. Eu sou, os meus patrocinadores, meus uplines, não sei se você lembra da Dani Monteiro, do Felipe Uchoa. Claro. Isso, então, eles são meus patrocinadores, né? Eles patrocinaram a minha patrocinadora. Então, assim, eles são muito, assim, a gente tem uma amizade, assim, muito incrível. E eles sempre me viram como a Suzana vai conseguir passar esse primeiro passo lá. E eles sempre me motivavam e tal, então eu sempre tive esse apoio, né? O WhatsApp foi, o nosso grupo do WhatsApp, até para quem está aqui, ele é muito importante, gente. O sistema foi o que conectou a gente demais na pandemia. Então, se não tivesse esse sistema, muita gente teria desistido, eu acho, né? Porque foi um momento muito desafiador, porque ninguém via ninguém, né? Então, acho que esse momento do sistema foi o que me segurou no negócio. Porque chegou março, fechei, me tranquei em casa com as crianças, moro num apartamento, né? Com as crianças em casa, veio aula online, eu não sabia como é que ia ser a escola. Eu tenho uma criança que é hiperativa, eu tenho uma outra filha que tem dislexia, que não, ela não assim, olha, ela tá aqui, ela quebrou 3 cadeiras de escritório, de tanto que ela se mexe. Ela vai na aula assim, ó. E eu tinha que ficar trabalhando lá, ou assistindo aula online com meu outro filho na sala, né? E aí ela aqui, e eu vi ela se mexer. Absorveu zero conteúdo na pandemia. E aí eu lá desesperada, né? Então, assim, foi um momento super desafiador para mim, que 2020 foi o ano que eu mais desenvolvi, tá? Eu vou contar o passo a passo de como foi 2020. E aí foi toda aquela transição, tal, março, abril. Beleza, 2 meses, aí veio maio, as férias das crianças. Eles anteciparam as férias, porque nem a escola sabia lidar com o próprio sistema de Zoom, Google Classroom, um monte de coisa que eles estavam readaptando, meteram férias nas crianças. O que eu fiz? Mandei os meus filhos para casa da minha mãe lá em Sorocaba. Falei, quer saber? Vocês vão ficar na casa da sua avó, porque minha mãe mora, graças a Deus, numa casa de condomínio grande, com cachorro, espaço, jardim, e eu precisava me desenvolver, eu precisava fazer alguma coisa na minha vida. Eu não ia ficar de férias com as crianças. Eu já estava em casa há 6, 7 meses, né? Desde novembro em casa. Então, eu precisava me desenvolver, eu já estava ficando maluca. E eu, graças a Deus, eu tenho um padrão de vida que eu não tirei da minha casa, que eu tenho empregada há 3, 4 anos aqui em casa, registrada. E eu não tirei esse padrão da minha vida, meu marido segurou, porque eu sempre quis, porque eu precisava, né? Eu trabalhava o dia inteiro fora, ela fazia o almoço, eu trocava as crianças, eu passava só e levava eles na escola. E eu mantive ela na pandemia, porque eu queria poder fazer as minhas coisas. E aí eu mandei e despachei ela junto com as crianças para casa da minha mãe. Falei, você vai ajudar lá a cuidar, fica lá um mês. Eu ia só fim de semana. O que eu fiz em maio?
maratona. Comecei a trabalhar. Falei, agora eu tomei a decisão. Em abril, eu já comecei a entender o que eu tinha que fazer. Eu falei, gente, para mim crescer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber apresentar o plano. Eu tenho que saber convidar. Se eu não fizer isso, eu não vou crescer. O que eu fiz? Eu comecei a maratonar no YouTube. Peguei um diretor que eu gostava e assisti o plano dele diversas vezes seguidas. Comecei a anotar o plano, como que falava cada slide. Eu fiz um script no Word. Umas 6 páginas no Word e fiz um script do que ele falava. Tudo que ele falava, eu escrevia. E imprimi. Aí eu peguei o slide lá da El Black, sem resultado nenhum meu, não sabia como que fazia, comecei a aprender. Aí eu comecei a apresentar para mim mesma. Falando de Jeremy Young, falando da empresa, e eu começava a ler aquele texto, né, colinha aqui embaixo, e apresentava para mim mesma, até um ponto que eu consegui entender a ordem dos slides, a ordem da explicação que eu tinha que dar, porque a gente tem que compreender a ideia, né, não literalmente decorar. Ficou automático. Aí eu comecei a apresentar para o meu irmão, falei, Léo, você não quer ouvir um negócio aí que eu estou trabalhando e tal, só para eu poder, né? O primeiro plano que eu apresentei foi para o meu irmão e para minha cunhada. Apresentei um Zoom, né? Tudo Zoom, claro. Apresentei para ele, foi aí que me travou, menina. Eu fazia 15 planos por semana. Foi esse mês que eu bati o executivo. Em maio de 2020, eu bati o executivo. Final de junho, eu bati o meu JAD. Não, tá vendo? Para quem está conectado, lei dos números, né? 20 planos. Foi, executivo, 2 cadastros, né? É o que é. Não tem erro, né? Não. A receita do bolo tá aí, né? É só a gente colocar em prática. Os números não mentem. E eu entendi que era isso. Quanto mais não eu tomava, mais perto eu estava do sim. Gente, quando eu bati o executivo, foi o primeiro título na pandemia que o time Dani Monteiro teve. Gente, eu nunca vi uma festa tão grande por meu executivo, porque todo mundo sabia da minha capacidade e eu não tinha chego ainda no primeiro passo, ainda no primeiro degrau, e todo mundo tinha visto o desafio que eu estava para entender e aprender. E eu vou te falar, eu era super travada no começo, mega travada. Eu vejo os meus downlines lá não conseguindo fazer convite, eu falei, eu sei o que você está passando, mas vem aqui. Se você não tiver ação, você não vai conseguir fazer. Né? É o medo. Me pediam lista, eu não sabia falar a minha história, eu não sabia contar, não sabia convidar. É normal. Só que se você nunca praticar, você nunca vai ficar bom. Né? Então, não há habilidade que você vai criar se você não for para ação. Né? Eu entendi muito isso. E aí foi uma festa, foi quando começou aquele Race to Executive, se eu não me engano, que começou a ter os kickoffs, que começou a ter aquelas promoções, e aí eu bati o executivo e já comecei ganhando promoção. Falei, nossa senhora, né? E aí, 2 meses depois, eu bati o meu JAD, e eu bati o JAD em julho, né? Foi meados de julho, então foi muito rápido, né? Para você ter uma noção, assim, travou a porteira, né? E aí, eu bati o Pérola em outubro. Foi com a viagem de Costa do Sauípe. Eu me qualifiquei para a Costa do Sauípe com o cadastro do Pérola, né? E ali eu fiquei, né? Acabei sentando no pudim, praticamente que eu falo, né? Porque eu não entendia sobre retenção de equipe. Gente, eu estava aprendendo, é normal. Muitas pessoas que batem o Pérola, elas literalmente ficam no vale do Pérola, né? Tem uma pessoa ou 2 fazendo. Só que, graças a Deus, eu tinha uma parceira vindo comigo atrás. Eu já tinha um Jade, quando eu bati o Pérola, eu tinha uma Jade já. Então, e que hoje ela é Pérola, né? Ela tá para bater o Safira dela. E ela também trouxe uma outra pessoa que veio com pegada, né? Que hoje é Pérola também. Então, eu tenho 2 Pérolas aí, primeiro e segundo nível, né? Então, assim, elas foram as únicas que vieram, eu tenho uma linha que veio na pegada, né? Então, você vê, de tantas pessoas que eu trouxe, eu tenho, graças a Deus, uma diamante aí trabalhando comigo, que eu falo que ela é minha diamante, porque ela tem uma visão igual a minha, ela está em Goiás. Goiás ela está, tá bom? Ela nunca vi ela pessoalmente, tá? Para você ter uma noção, não conheço ela pessoalmente. Contato frio, eu cadastrei ela pelo Facebook, tá? Olha. Então, assim, uma coisa muito louca. Foi quando eu comecei a partir para contato frio, né? Para o Pérola. Então, assim, ela veio do Facebook, eu conversei com ela, ela cadastrou, ela entendeu a visão, e ela cadastrou, acho que assistindo o 3º, 4º plano, se não me engano. Assistiu 2 planos meus e conectou no Discovery, onde estavam os fundadores. Quando teve o primeiro Discovery, acho que foi em agosto, e aí ela fez total sentido para ela. E aí ela entrou no negócio. Então, assim, eu não entendi sobre retenção de equipe quando eu bati o Pérola. Então, muita gente tinha parado, muita gente não entendia como fazer. Foi aí que eu comecei a entender. Falei, gente, elas estão passando a mesma dificuldade que eu passei, então eu também tenho que ensinar. Então, essa questão da duplicação
foi outra chave que virou na minha cabeça. A duplicação precisa existir. Então, você bateu o executivo, você tem que fazer mais novos executivos. Você vai subindo o título já com executivos também, porque você tem que já ensinar a liderança para essas pessoas. E eu não entendia isso. Eu entendia que eu tinha que bater o pé muito rápido, que eu tinha que cadastrar, e tal, tal, tal. Então, assim, são várias viradas. Como diz, é um processo, né? A gente passa aqui por processos, é uma lapidação. Então, a gente vai entendendo como funciona. Hoje, meu Pérola, eu não gostaria que tivesse sido como foi, né? Trazendo pessoas e fazendo volume só. Não, tinha que ter produtividade, né? E aí foi dezembro, janeiro, eu não entendi ainda que eu não tinha que ter férias, eu fiquei na praia, e tirei as minhas férias com as crianças, tal, aquela coisa, e não era sobre isso, eu tinha que ter trabalhado, eu tinha que ter feito, tinha que ter tentado bater o meu Safira, né? Enfim. Aí eu fui bater o Safira um ano depois, praticamente. Né? Foi em outubro desse ano que eu vim bater o Safira, porque eu falei, eu não quero mais, não é sobre isso. Né? Só que a decisão veio em dezembro de 2020. Né? Então, eu vim tendo todo esse processo, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Então, foi também uma virada de chave. Falar, gente, eu preciso duplicar, eu preciso abrir linha, eu preciso ensinar às pessoas o que eu aprendi. Então, foi sobre, como eu repeti aqui, falar sobre duplicação. Tá? Então, 2021 foi um desafio, porque as aulas estavam voltando presencialmente, né? Foi até... obrigada, Igor. Foi até um pouco mais de alívio, né? Que eu tive, porque começou a voltar presencial, não, híbrido, né? Eles iam 2 vezes, porque como eles estão muito imperativos em casa, a minha filha não funcionava no online, e eu falei para a escola, eu preciso que ela volte, eu preciso que ela volte. Mesmo não tendo vacina ainda, ela tinha que voltar, porque não era sobre mais mim, era sobre o psicológico das crianças, entendeu? Então, eles começaram a voltar 2 vezes por semana para a escola. A escola acatou algumas crianças que precisavam voltar realmente, né? Eu entrei com professora particular desde o comecinho desse ano, falei, eu vou focar no estudo dos meus filhos, eu preciso, em paralelo com o meu negócio. Então, foi bem desafiador esse ano de 2021, mas foi uma decisão. Eu coloquei uma meta tanto para mim familiar, quanto para mim de negócio. Eu sabia que eu ia bater o Safira em 2021, eu tinha certeza, não sabia quando. E aí veio a maratona do Cadu Pimentel, né? Ele fez em fevereiro desse ano, não sei se vocês lembram, ele fez a maratona online. Eu assisti inteira, mas eu anotei tudo. É que meu caderno está aqui, eu anotei tudo. Eu sou muito de anotar para poder entender depois, sabe? Mas eu escrevi tudo. Aí depois ficou gravado, né? Fiquei pausando e escrevi. Eu sou muito essa questão de fazer script para tudo, né? Eu falei, eu vou fazer essa maratona que eu vou decolar esse ano. E aí que vem as frustrações, né? Para você ter uma noção, eu aluguei um espaço compartilhado de trabalho, eu fui para um coworking, fui fora de casa, gastei, né? Realmente o que antes de ter o resultado, mas eu achei que realmente esse era o caminho. Eu saí de casa, eu trabalhei 2 meses, 1 mês e meio, literalmente fazendo 8 planos por dia. 8 planos por dia durante 30 dias. Pergunta se eu cadastrei alguém. Não, eu vou explicar o porquê, tá? Eu entendi que eu tinha que ter contato de indicação, que não sei o que, que eu fiz? Eu fiz antes, que tem a preparação, tá? Tem a preparação para a maratona, certo? Que é o Cadu falou. Você tem que pelo menos trabalhar 30 dias aí para fazer a preparação. E eu fiz isso, montei uma lista com 700 nomes, tá? Fechei uma lista com 700 nomes, sendo que 400 eram indicação. O que eu fazia? Eu falava, fulana, eu preciso de indicação, eu vou te dar um na área se você me indicar 10 nomes. Pegava 10, 20, chegou pessoas que me passaram 30 nomes. E a galera foi me passando, eu juntei 300 nomes de indicação. Só que pergunta se eu fiz... Gente, é tudo uma lapidação, né? É tudo processo. Olha que incrível isso, né? Hoje nunca mais eu vou fazer isso. As pessoas me passavam indicação, só que elas não faziam a ponte. Elas não avisavam que eu ia entrar em contato, elas não avisavam que eu ia falar sobre alguma coisa. Então, teve gente que até me bloqueou achando que era golpe. Entendeu? Então, assim, foi muito complicado, mas o que eu fiz? A maratona, eu foquei nos contatos de indicação, tudo contato frio. Por isso que foi essa questão que veio a frustração muito grande. Eu trabalhei, eu gastei, tive um custo e não cadastrei ninguém. Claro que eu aprendi muito, amadureci muito. O meu plano hoje no online, ó, é muito mais automático. Eu falo que eu falo mais. Eu falo bem melhor no online do que no presencial. Acho que a Nath estava comigo lá na imersão lá do Fabiano. Eu sou muito tímida no presencial, só que eu me desenvolvi muito no online. Eu e o Zoom aqui, a gente fala que a gente é crush, porque eu me desenvolvi demais, eu falo muito bem no Zoom, mas no presencial eu sou tímida.
Eu estou me desenvolvendo agora, que é um desafio que eu vou falar para vocês. Enfim, maratona foi frustrante. O que aconteceu? A frustração era dor no estômago, eu falava, meu Deus do céu, esse negócio não é para mim. E aí veio, eu não tinha equipe, minha equipe toda lá, e eu não aguentava mais não ter apoio. E eu vou falar uma coisa para vocês. A Dani e o Felipe, a Dani Monteiro e o Felipe, eles pararam em janeiro o negócio. Pararam assim, por um projeto que o Felipe estava fazendo na Polícia Federal, eles dividiram a equipe, né? Cada estado, porque a gente tinha Brasil inteiro no grupo, né? Que era a equipe deles. Eu estava nesse grupo. Eles dividiram por subgrupos, cada um com seu time. A gente ficou com o time Sorocaba, criamos o nosso time, e eu tive que assumir esse grupo com a Valquíria. Eu era Pérola. Então, desde Pérola, eu sempre tive liderança. A gente começou a fazer treinamento, alinhamento, eu e ela sozinha, toda quarta-feira. Todo o sistema que ele deixou, a gente assumiu tudo, né? E, claro, muitas pessoas desistiram porque eles saíram, né? Só que, gente, não é sobre isso. É a vida da pessoa, ela está no momento dela. Não é que ela parou, ela continua ativa. Ela está ali no momento que ela precisa, sei Focar em lá... outras coisas, né? Exato, entendeu? E a gente E tem é que aquela continuar. velha máxima, né? Nosso negócio é da gente para baixo. Se a gente tiver Exato, uplines presentes, ótimos, a gente agradece. Se não, é exato. bola para frente, né? E eu aprendi muito, eu aprendi a criar, eu aprendi a ter um sistema na equipe. Isso foi muito, muito gratificante. Eu devo muito a eles, a gente tem muito contato. Eles às vezes entram no nosso alinhamento. A Dani Monteiro vem falar sobre emocional com a gente, que ela trabalha muito bem essa questão emocional, é muito bacana. Então, além disso, teve esse desafio de 2020 deles terem desistido, mais um baque para mim. E aí eu realmente, eu falei, Val, o que nós vamos falar? E tinha os primeiros alinhamentos, falei, meu Deus, o que nós vamos falar quarta-feira? E aí a gente foi se desenvolvendo, aí a gente tomou liderança à frente total, e eu não tinha praticamente time fazendo. Meu marido fala, mas você dá treinamento para quem existe sua equipe? É você e a Daiane. Ele chegou a perguntar para mim isso. Mas por que você fica falando tanto com essas pessoas que não são da sua equipe? Realmente é tudo crossline, é tudo cross, tá? Então, assim, só que eu me desenvolvo assim. Eu falo, eu gosto de ajudar as pessoas. Se a Valquíria tocar sozinha, ela vai parar se eu não ajudar ela, entendeu? Eu não sou nem direta dela, eu sou segundo nível dela, mas eu vou ajudá-la. Ela me mandou um vídeo lá de Punta Cana chorando, me agradecendo por eu não ter desistido também, porque se eu não estivesse com ela no negócio esse ano, ela teria desistido também. Então assim, muita troca mútua, né? E aí resolvi fazer a maratona, tanto que a gente fez a negociação, eu e a Valquíria, falei, Val, você toca o sistema esse mês, eu vou dar uma paradinha com o sistema para eu poder fazer minha maratona. Tem todas essas negociações que o Cadu ensinou, eu fiz tudo direitinho. Veio a frustração. Falei, meu Deus, eu fiquei 3 meses sem dar plano. A Eu gente falo trava, real, né? eu sou muito transparente, tá, gente? A gente Falo mesmo. trava. Eu travei. É. Juro por Deus, eu fiquei abril, maio, junho, sem apresentar plano. Frustrada. Eu fazia as vendas, sempre vendi bem, graças a Deus. Vendi a média de 3, 4, 5 mil reais mês. Mas me frustrou. Me frustrou, eu não queria mais saber de plano. Minha lista ficou parada, não fiz follow-up. Aí, assim, veio a frustração. Só que eu entendi que a frustração ela tem que durar 15 minutos. Ela tem que durar 24 horas. O Fabiano fala muito isso. Só dura a sua frustração e também a sua comemoração da vitória tem que durar 24 horas, tem que conseguir o jogo no dia seguinte. E eu, literalmente, não entendi isso, ou não tinha ouvido isso, e eu me frustrei. Aí meu negócio tinha parado, e eu no Pérola, eu falei, gente, eu não quero mais. Aí veio a promoção Safira 24K, né? Eu falei, gente, eu preciso ganhar essa promoção. Vamos lá, plano. Comecei a dar plano de novo, comecei a prospectar, comecei a refazer minha lista, comecei a fazer follow-up dos planos que eu tinha feito. E aí começou a vir um cadastro, outro, começou a vir follow-up. Eu trabalhei muito em follow-up, porque eu tinha uma demanda muito grande de planos dados em 2020, 2021. Comecei a pegar todo o follow-up de novo, puxar, porque isso é muito rico, a gente não pode esquecer, tá, gente? Follow-up é muito rico. Acompanhamento é uma habilidade que a gente tem que criar. E você só vai se tornar profissional nesse negócio quando você tiver uma lista profissional, quando você tiver a data que você deu plano para aquele prospecto e você não esquecer dele. Imagina se o Serakiss tivesse esquecido o Marco Clemente. Exatamente. Foram 52 nãos que ele deu para o Serakiss. Imagina se ele tivesse esquecido do Clemente. Então, eu nunca esqueço de ninguém. Então, eu fui aprendendo isso também, né? Não consegui bater a promoção. Só que não me frustrei. Eu não me frustrei mais. Aí veio agosto, continuei. Setembro, continuei. Eu falei, eu não vou deixar de ganhar nenhuma promoção. Aí começou, aí o Caio fala muito isso, não se acostume a não bater uma meta, né?
Então, realmente, não bati esse mês, eu vou bater na próxima. Mas, assim, não se acostume. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai vir um evento, vamos lá. Gente, eu preciso ir como Safira. Eu não quero nem saber como que eu vou bater esse Safira, mas eu vou para o evento, eu vou para a Expo, não quero nem saber como, eu vou como Safira. Menina do céu, eu falei, marido, segura as pontas porque eu vou bater esse Safira. Eu comecei outubro com 4 executivos. Uau! Eu fechei 12 executivos. Eu não sei como responder isso. Desculpa. Nem a Siri sabe como você fez isso. A Siri começou a falar. 4 executivos em outubro. Eu fechei 12 executivos dia 30 de outubro. Caramba. Foi uma virada de chave, porque eu ganhei a promoção também da imersão na Casa do Fabiano. Eu estava na Casa do Fabiano dia 23 de outubro, com 8 executivos. Eu tinha uma semana para bater o Safira. Então, eu formei mais 4 executivos em uma semana. Gente, olha, eu não comia, eu não dormia, eu não sabia o que era filho, meu marido levava as crianças na escola, eu não sei se tinha prova, se não tinha. Graças a Deus, eu tinha também, olha, gente, calma, eu tinha uma ajuda aqui em casa. Eu tenho uma moça que trabalha comigo, tenho professora particular, elas levavam lição de casa. Então, assim, eu tenho um apoio do meu marido. Então, assim, tenha um apoio, não vai largar a casa, pelo amor de Deus, né? Que a gente fala, você tem que ter uma ajuda também dentro de casa, né? Então, eu tive esse suporte, eu estruturei isso antes. Mas foi uma meta que eu quis e determinei que eu não queria mais aquilo para mim. Eu falei, eu preciso mudar de vida. Se eu quero ter alguma coisa daqui para frente, eu preciso entender que eu tenho que bater o Safira. E aí veio o Safira, porque também tinha um jantar com o Fernão, né, no dia 30, que a Mari pôde proporcionar, a Mariana Souza. Ela falou, se você bater o Safira, você vai nesse jantar comigo. Então, assim, as conexões também me motivaram muito. Por quê? Agosto não veio a retomada forte? Que eles falaram, gente, retomada forte. Vamos começar os presenciais. E aí eu cheguei para minha patrocinadora e falei, Val, eu preciso me conectar. Eu não aguento mais ficar sozinha aqui em São Paulo, socorro. Eu preciso bater essa filha, só que eu preciso me conectar, eu preciso sair da minha casa. E eu não tinha ninguém em São Paulo, gente. Assim, que eu pudesse, eu conheço os diretores que moram em São Paulo, mas eu não tinha time. Não é meu time que está aqui em São Paulo. Aí ela falou, Suzana, calma, eu vou falar com a Mariana Souza, que ela está aí. E ela já me passou o contato da Mari, a Mari já me acolheu na equipe dela, eu estou dentro do WhatsApp do Gratidão, que é a equipe dela, eu estou dentro da equipe dela, a equipe já me enxerga como um membro um cross, né, lá dentro, eu ajudo a equipe também. Então, além de ajudar a minha equipe, eu ajudo a equipe da Mari também, já participei de treinamento, já dei treinamento, eu estou lá passando material quando o pessoal pede, os novos, eu estou sempre caminhando, estou sempre ali, sendo bem proativa, eu sou assim, né? E aí, graças a Deus, me motivou aquela energia também de um novo grupo, né? Uma nova de conectar com eles aqui. Eu estou toda terça-feira aqui na sede em São Paulo, eu estou toda terça-feira, mesmo sem convidado, eu estou. Quando tem Gazeta, eu estou no Gazeta. Então, eu aprendi que a gente tem que estar no presencial, a gente tem que ser visto também, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, esse negócio é muito sobre isso. Então, eu comecei a crescer, evoluir como profissional, literalmente. Eu comecei a falar, agora eu entendi, agora eu peguei o negócio. Então, eu comecei a crescer. Esse ano de 2021 foi uma virada de chave gigante. Então, foi muitas transições, assim, foi muito legal, muito bacana. E aí conta um pouquinho mais, né, desse Safira, esses 8 executivos, como é que foi esse trabalho? Foi um trabalho de maratona? Porque o executivo não é mais só sobre você, né? Não adianta você dar muito plano, se o plano você precisa criar o seu segundo nível. Como foi isso? Recuperou mortos, cadastrou novos e esses novos... Como foi? A maioria foi recuperação de mortos, a maioria. Né? Foi metade praticamente da equipe que já estava lá trabalhando, não estava, né? Estava consumindo, né? E eu tinha que ativar também eu tinha executivos mortos, né? Então o Safira ele não vale se você tem um executivo desativado lá, tinha que fazer a renovação do site, né? Eu tinha executivos que já tinham batido, né, no ano passado e davam. Aí eu conversei com ela, falei, olha, é o seguinte, eu tenho uma meta para bater esse mês do meu Safira, eu preciso que você entenda a importância de reativar a sua conta, o que você acha do produto, você está consumindo, o que você acha? Aí eu voltei com a crença na pessoa muito forte, né? Eu falei, você não tem interesse em ativar a sua conta novamente, renovar o seu site? Olha, você pode trabalhar de casa. Aí eu dupliquei tudo que seria para uma pessoa nova. Aí eu falei, você não quer me indicar alguns nomes para eu poder, de repente, colocar na sua equipe, tal. Isso para os distribuidores, né? O executivo fazia pelo menos para ele reativar a conta que eu precisava dele ativo. E aí a pessoa se reativou, fez uma comprinha de 60 pontos lá, comprou o colágeno. E é bom que isso vai movimentando também, né? A crença novamente, né?
E aí, os distribuidores, eu pedi a lista e fazia plano para eles. Então, os contatos deles e as pessoas que queriam entrar, eu cadastrava para eles. Claro, nada para mim, nem para outras pessoas. A lista dele é para a organização dele, lista do outro é para ele. Então, assim, e aí eu deixava depois com ele, olha, essa pessoa foi assim, assim, assado, essa assim, assim, assado, fica você com acompanhamento. Eu ensinei a fazer os acompanhamentos, né? E aí foi assim que eu fui desenvolvendo os distribuidores os executivos que eu os distribuidores que eu já revivi na minha organização. Os novos, é isso, é plano. Já ensinava o novo a me passar uma lista, falou, não, é assim, faz uma lista aí e convida. Não, me passa a lista, a gente vai convidar junto. Eu abri um Zoom, porque presencial também, às vezes, eu precisava de velocidade, então eu precisava ser no Zoom, não tinha como. Foi muito Zoom, tá? Foi pouco café. Porque era o meu fraco é presencial, o meu fraco é plano presencial, é algo que é uma habilidade que eu estou desenvolvendo ainda, tá? Então, eu focava no que eu era boa. Então, eu falei, gente, eu não tenho tempo para errar, eu preciso fazer onde eu tenho uma habilidade boa, então eu preciso fazer no online. Então, eu fiz muito no online, foram 2 ou 3 cafés, mas que não deu certo o cadastro. Então, assim, eu fui para onde eu conseguia fazer. E aí, simplesmente foi isso. Eu cadastrei a pessoa, e aí eu trabalhava a lista dela e cadastrava mais 2. Entendeu? Só que também com essa Patrocínio crença... Express. Exato. Só que assim, eu sempre falando do meu objetivo. Então, você tem que deixar muito claro o que você quer para a equipe, porque a equipe tem que comprar o seu sonho também. Então, Oh, meu Deus. Então, a equipe, ela tem que comprar esse sonho também. Eu falo, gente, eu preciso bater uma meta. E eu falava disso, porque eles têm que entender. Não é vergonha pedir favor, não. Não é pedir favor, né? Vamos dizer assim. É você falar dos seus sonhos. Você falar, eu preciso bater uma meta e tal, tal, tal. Eu falava isso pro novo também, entendeu? Para ele enxergar também que ele está ajudando uma pessoa que está trabalhando ali, está fazendo e está acontecendo, entendeu? Então, o Safira foi muito corrido, foi muita habilidade desenvolvida assim, muito rápido. E aí eu bati o jantar com o Fernão, a gente foi, tiramos foto, a Beca estava lá, e foi fantástico. Foi um sonho ver o Fernão ao vivo, né? Show, e aí depois, show. na semana seguinte, já veio a Expo, né? Que foi maravilhoso já, né? Eu não fiquei lá na área dos Safiras, eu fiquei na arquibancada com o time, eu descia de vez em quando. Gente, meu primeiro evento presencial, primeira Expo, e subi no palco reconhecida como Safira, gente, foi um sonho. Já recebi o meu PIN novo, aquele PIN novo de reconhecimento, né? Que é lindo aquele PIN novo. Gente, foi fantástico. Adivinha, eu levei o marido, tá? Pro evento. E aí o marido... Hoje ele tá fazendo um negócio comigo. Ele cadastrou 3 fundadores esse mês de novembro. Muito bom. E nós Muito, batemos a muito viagem por causa dele. Então, assim, foi muito crescimento nesse mês, porque assim, eu falei, você vai comigo no evento, você precisa ir comigo, eu não quero ir sozinha, e aí levamos a equipe, levamos 5 pessoas da equipe, tal, tal, tal. Gente, ele virou a chave. Ele ama falar de Junesse. Ele fala com todo mundo, ele vê as pessoas e fala, vem aqui. Ele fala com as pessoas. É muito louco. Ele colocou o convidado dentro da arena. A gente na praia, na sexta-feira, antes dele ir para o evento, ele já começou a pensar que ele poderia convidar. Ele colocou um convidado domingo na arena, ele ficou o dia inteiro com a gente. Foi muito louco. Muito bom. Esse cara cadastrou 2 semanas depois, porque ele precisou ver uma Open, né? Teve a Open do Fabiano com a Thaís. E eu conectei ele lá, eu falei, Mari, por favor, faz essa ponte para mim, tem um convidado lá no Rio de Janeiro, conecta, ele precisa ser recebido por alguém. Ela falou com o Fabiano, passou o contato para o Fabiano do meu convidado, aí ele assistiu, cadastrou no dia seguinte o fundador. Gente, eu entendi que eu tinha que duplicar no mínimo 300 pontos para cima. Nunca mais eu duplico o combo de 100 pontos para ninguém. A gente não cresce duplicando create, gente. A gente não cresce duplicando o combo de 150 pontos. Eu só estou duplicando de 300 para cima. Como esse novembro foi fundador, eu não queria nem saber, só tinha fundador na minha cabeça. Só fundador. E até a crença é muito grande. Você tem que acreditar que você vai cadastrar fundador, que você tem, você tem que entender os benefícios do fundador, para você passar isso para a pessoa, porque senão ela vai investir 7 pau como, né? O que tem nesse combo, né? Não é só produto, é o benefício dos 18 mil pontos. O que é 18 mil pontos? Você tem que explicar que ponto vale dinheiro, que um ciclo é isso, que um ciclo é aquilo. Aí você tem que explicar da viagem. Então, eu tenho 3 pessoas aí quase qualificadas para viagem. Olha que incrível, gente. Muito uma coisa bom. muito louca. Muito bom. Muito legal. E aí, como é que Então, tá meu essa marido veio equipe para cá. hoje? Oi?
Como é que tá essa equipe hoje? Além do maridão, que reforçou aí o time. Não, ele reforçou demais até a minha crença, sabe? Então, assim, e ele me cobra. Ontem a gente foi no lançamento de um livro de uma amiga minha, outra coisa que eu ia falar para vocês, né? Se conectem com outras pessoas também nos eventos dela. Eu recebi um convite de uma amiga minha para assistir um plano dela, nem sabia o que era, e eu aceitei. Ela faz venda de plano de seguro de vida da MetLife. E é um plano bem parecido com o nosso. Ela vende crença, ela vende um sonho que você tem que ter um plano de vida e tal, 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 seguro de vida. E, gente, assista, por que não você não ajudar um amigo também, sabe? Em ouvir. Ela agradeceu demais quando eu conectei com ela de primeira, porque é que nem nós, é aquele sofrimento, né? Então, assim, conectem em tudo que os seus amigos vierem querer, talvez propor, ajude um amigo a entender. Eu fui no lançamento do livro dessa minha amiga, ela ficou super contente, comprei 2 livros daqui, ela fez a dedicatória, e aumenta o network, eu conheci outras pessoas de bancos lá que ela trabalha, então faça network, né? Esse presencial é para isso, né? Mas a equipe, você, com a pergunta que você me fez, ela vem trabalhando muito forte agora, né? Claro, eu ainda não tenho quórum para bater 25 esse mês, eu não tive, né? Em novembro, mas foi metade do 25 que girou, porque eu nunca imaginei fazer 15 ciclos num mês, foi muito louco isso. Falei, nossa, então dava para ter feito talvez trabalho um pouquinho mais forte aí e ter tentado 25, né? Mas agora eu entendi sobre como que funciona, agora o jogo mudou, né? Bateu o Safira 1 e agora você trabalha com ciclos, é sobre a produtividade da sua equipe. Então eu tenho que me dedicar a eles, claro que a gente sempre tem que abrir linha, né? Mas também se dedicar à equipe, à evolução deles, né? Então, assim, eles estão engatinhando, estão indo, né? São pessoas novas ainda, ou as pessoas que reviveram estão retomando essa crença. Então, o que eu estou fazendo? Nos nossos alinhamentos de quarta, que também é quarto alinhamento da minha equipe, só que é à noite, né? O meu alinhamento é quarta-feira à noite, 9h30. Eu estou tentando trazer, que nem você faz, Flávia, parabéns pelo seu trabalho incrível também, trazer depoimentos de pessoas também que estão fazendo negócio, que estão tendo cases de sucesso, para exatamente motivar a equipe. Né? A gente precisa ouvir histórias são importantes, histórias conectam, né? Exatamente. É fantástico. Então, a gente vai aprendendo a trazer isso para a equipe, não só sobre você dar o tempo todo o treinamento, encher de informação, não é sobre isso. A pessoa quer ouvir algum depoimento, a pessoa quer entender uma história, o porquê, como que você fez, entendeu? As chaves vão virando, né? Quando você vê, enxerga o outro, e chega uma hora, né, que a gente fala que santo de casa não faz milagre, né? Então a nossa equipe precisa ouvir de outras pessoas. Às vezes você fala aquela mesma coisa 50 vezes, aí vem a Suzana, fala exatamente a mesma coisa e aí faz pum na cabeça da pessoa, né? Fala, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Aí você fala, aham, né? Mas faz parte, faz parte. Exatamente. Então, hoje eu estou, graças a Deus, aí conectando com pessoas, né? Eu estava no sábado na sede que teve aqui em São Paulo, estava o Fabiano, né? A Mari, e, gente, eu estava lá tomando chopinho com o Fabiano, com a Michele De Luca, com o Marcos Omar e a Mariana Souza só. Os 4 diretores, os 3 diretores rubis, um diamante, eu lá no meio deles. Falei, gente, que tudo, sabe? Então, assim, você tem que estar na nata mesmo, você tem que estar junto com esse pessoal, gente. Até postei essa foto, né? Você é a média das 5 pessoas com que você convive. Então, quanto mais pessoas, né, de sucesso você tiver convivendo, mais coisa boa você vai pegar, mais energia legal você vai trazer para a sua equipe. Então, é sobre isso, você também ter essa questão da energia, você entender que você está fazendo um bem para aquela pessoa, você tem um propósito de vida. Hoje eu mudei completamente minha mentalidade com relação ao meu propósito. Além de ter o propósito da minha família, além de ter um porquê muito forte com relação financeira, mas não é só mais sobre dinheiro, é sobre impactar outras vidas. Eu vejo gente com dificuldade financeira falando, gente, mas esse negócio é para você. É para você que não tem dinheiro, é para você que não tem tempo. Então, a gente agora tem uma crença muito diferenciada, né? Uma outra visão do que o que a Juness pode proporcionar, não é só dinheiro. Entra aí que você vai ficar milionário. No começo era assim, né? Entra aí que... Não é sobre isso, gente. Não é assim. Aqui não existe almoço de graça, né? Aqui existe trabalho, muito trabalho. Exatamente. Aqui é o verdadeiro significado do crescer dá trabalho. Né? Exatamente. Dói e dá trabalho. Exatamente. A gente teve agora esse mês de novembro, aí a gente viu 2 diretoras rubis que não conseguiram subir a esmeralda delas por isso. Gente, isso é frustração. Imagina quanto foi frustrante para ela. O trabalho que ela desenvolveu em novembro, as duas, né? Tanto a Claudirene quanto a Elaine, eu sei que as duas estavam correndo atrás da esmeralda, e nenhuma das duas falei, gente, tem muito trabalho. Quando eu tiver esse tipo de problema, meu Deus, mas é isso, gente, eu quero ter esse problema.
Eu Mas é quero ter problema sorte. bom, né? A Suzana pensa assim, poxa, você não fez 500, Quanto que mas ela se você ganhou? fizer 450, tá bom demais. Eu falei, deixa eu fazer as contas aqui. Quanto que ela ganhou de ciclo? Você entende? É, Olha que exatamente. problema, gente. Eu não bati esmeralda, mas eu ganhei, sei lá, 80 mil É, reais de ciclo. Nossa, sabe? problema Você bom, entende? né? Mas, gente, é sobre isso, é sobre você entender. É uma lapidação. E outra, quem chega nesse patamar de rubi, gente, sabe muito bem o que quer, pelo amor de Deus, entendeu? Você vai fazer o negócio porque é até dar certo, entendeu? É até dar certo. Só que eu tive essa crença desde quando eu era distribuidora, né? Falei, não, eu quero fazer esse negócio até dar certo, não quero nem saber. E pode escrever aqui, gente, eu quero diretoria o mais rápido possível. Muito, muito bom, Suzana. Pois Gente, é. se alguém tiver alguma pergunta, que a gente foi se empolgando, eu nem dei espaço para nada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente já são 8h30. Quero também tomar muito tempo da Suzana, assim como eu, ela tem filhos, devem estar já loucos para entrar no quarto, bater a porta. Já. Eu tenho 3 Exatamente. aqui, também sei como funciona. Então, Também, e, gente, não é ter estrutura em casa, não. Eu não tenho estrutura em casa, eu não tenho um escritório. Aqui é o quarto das crianças, aqui onde tem os produtos, é o antigo trocador do meu bebê. Então, eu fiz as prateleiras aqui, é aqui mesmo que fica. Então, aqui tem o beliche das crianças. Então, assim, gente, se adapte com o que você tem. A é gente faz essa isso. troca. Uma hora eu vou para um quarto, outra hora eu vou para o outro. E é isso, gente. A gente não tem que ter uma casa com escritório para trabalhar. Não, se adapte com o que você tem, né? Depois você vai Exatamente. pensar nisso, né? Mas é isso. Eu Eu estou aqui também no adorei. quarto do meu mais velho. A Patrícia, minha mãe, dormiu aqui de ontem para hoje para poder fazer reunião. Eu estou Olha que legal. sozinha, tem funcionário também desde ontem, então é isso, a gente vai se virando, vai fazendo. Sim, e Ó, eu tava com a sua mãe lá, ela tava do meu ladinho lá ela me falou. no pavimento. Ela A e a Nath Nath me também tava com falaram a gente. super bem. Ai, que legal. Bom, gente, não surgiram perguntas, então qualquer coisa depois vocês me mandem, eu mando para a Suzana. Suzana, deixa o seu Instagram aí para o pessoal. É a Suzana Dante? Isso, @Suzana Dante, Show. é como tá aqui Aí no a meu nome gente, no grupo. assim que tiver com a gravação lá no nosso YouTube, eu compartilho para vocês, compartilho lá no grupo de liderança. E foi um prazer Isso. enorme ter você aqui com a gente. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela doação. Continua na pegada, assim, depois de 6 anos, né, de negócio, eu me vi muito em você, em várias coisas que você falou, me vi muito no meu início, e, cara, como é bom ter alguém que resgata o nosso porquê que a gente começou, sabe? Realmente foi muito, muito bom te ouvir aqui. Obrigada por resgatar um pedacinho de mim que ficou perdido no meio do caminho. É E bem vamos isso. com tudo. Vamos para o próximo nível. Estamos Com te certeza, esperando no vamos junto. 25. Muito E obrigada, gente. espero te esperar lá 2023, no vamos. 50, que espero não estar É, mais aqui quando você chegar. com certeza, com Mas estamos certeza. juntas, mas estamos juntas, tá? Conta com Com a gente certeza. porque Muito você obrigada, precisa. viu, gente? Obrigada mesmo. Eu Bom vou dia só para te vocês. fechar aqui para a gente tirar uma foto, quem puder abrir aí a câmera, para a gente deixar registrado. Vamos lá. Ó, minhas crianças fazendo bagunça. Ai, que delícia. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Isso. Beijo, gente. Obrigada, Suzana. Obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Um beijo. Beijo.